um bate-papo ótimo agora. Tô com uma turma boa aqui, viu? Vou apresentar um por um. Secretária de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude aqui de Farroupilha, a Marli Bortolini. Bom dia, bem-vinda. Bom dia Arnaldo, ouvintes da Rádio Sonora, bom dia a todos. Minha sócia aqui no programa já, a Marli. Uhum. Assim que é bom. Também estou recebendo a Rosângela. Olha aqui, eu me traí aqui, Rosângela. Agente de programa social do Sesc Farroupilha, Rosângela Vanzella. E também o Marcos Balbinotti, que é o patrono da 34ª Feira do Livro de Farroupilha. Bom dia, bem-vindos. Obrigado pela saudação, um abraço a todos que nos acompanham nesse momento através da Sonora. Vai ser muito bom a gente conversar, porque eu tenho muita dúvida. Primeiro pelo seguinte, a gente está num tempo aí que as pessoas vivem com pressa e a missão de vocês é resgatar o prazer da leitura sem tornar ela uma obrigação. É nobre isso. E é um pouquinho de cada vez, 34ª edição aqui em Farroupilha. Quero começar perguntando o seguinte, as novidades desse ano, o que a gente pode esperar em termos de programação, estrutura. Eu já dei uma passada lá de manhã, eu sei como é que tá, mas agora quero ouvir de vocês. Posso começar? Pode. Então tá. Esse trabalho é um trabalho que ele vem sendo desenvolvido já há algum tempo, né? Para que a gente chegue nessa semana e tenha essa estrutura, essa programação, para que a gente tenha as escolas frequentando a Feira do Livro, né? É um trabalho que a gente desenvolve aí há pelo menos uns 6 meses antes do evento em si. Então, esse ano a gente teve uma crescente de dias da feira, né? Antes ela acontecia de terça a sábado. E aí, no ano passado, ouvindo a comunidade, eles nos pediram mais um dia de atividade. E aí a gente buscou, junto com a secretária, o prefeito, né? Para que a gente pudesse viabilizar. Então, a feira ela ganha mais um dia, ela ganha o domingo. Tá? Ao invés da gente tirar um dia da semana, onde para nós é importante também para que as escolas possam participar, né? A gente acrescentou o domingo. Então, a nossa feira esse ano ela vai até domingo. E além disso, também a gente teve uma crescente na estrutura, onde a gente recebe as academias, que elas ganham um espaço dentro da feira que até então também não tinham, né? Exato. O espaço do artesanato que se mantém, aí a gente reestrutura, né? Para que eles possam continuar conosco. Então, a gente teve essas duas alterações, assim, o layout da feira mesmo, né? Em questão de estrutura e a programação que aumenta um dia. Eu achei bem interessante quando eu vi a programação, porque praticamente a todo momento tem alguma coisa acontecendo. Sim. Começa na manhã, vai até a noite, claro, os tradicionais pontos ali dos lojistas, enfim, mas programação muito extensa, muito rica, diversos assuntos para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever, palestras ali, por exemplo, focadas em leitura hoje em dia no tempo da ansiedade. Não lembro exatamente o título porque eu estou falando de cabeça, mas sim, eu achei tão interessante essa diversidade de assuntos. Marli, eu quero te perguntar o seguinte, a feira ela é um dos eventos culturais mais tradicionais. Como é que ela se insere dentro da política cultural e turística também aqui da cidade? Então, a feira, estamos na 34ª edição, né? E sim, ela está dentro da questão cultural, dentro do Departamento de Cultura, que está inserido na secretaria a qual eu sou gestora, né? E a principal função dela, eu diria que essa questão mais política e de abrangência e de objetivo, ela tem o objetivo de criar o hábito, aliás, contribuir, né, na educação das crianças, dos jovens, principalmente, né, oportunizando o hábito da leitura. Por que eu falo desse jeito? Porque a escola e a família são os principais responsáveis por criar o hábito da leitura. Mas nós, como
à frente de um governo e tendo a organização da feira, nós estamos contribuindo, né? Contribuindo de que forma? Aproximando, né, o livro, a arte das crianças, dos jovens e da comunidade em geral. Eu gostaria também de falar dessa parte, colocando principalmente o carinho que o nosso prefeito Jonas, ele trata esta feira e vem tratando esta feira deste ano, né? Dentro de um contexto que a gente está vivendo de 150 anos de imigração. Então, desde o primeiro momento em que ele focou nessa parte, por isso que o nosso tema é Farroupilha lê suas raízes, né? Desde o momento em que ele focou nisso, ele disse, não, o patrono vai ser o Marcos, é o momento de ser o Marcos, de colocar a família Balbinotti e a obra do Marcos como uma forma de homenagearmos todas as famílias no município. Então, foi com muito carinho que ele tratou esse assunto. Eu também, a nossa secretaria tem muito a agradecer a ele também, porque todos os eventos culturais ele trata com carinho, mas a Feira do Livro ele dedicou, como eu vou dizer, ele colocou o coração dele nessa. Foi emocionante desde a hora que ele pensou no Marcos até a hora do convite, que depois o Marcos, se ele quiser, ele vai contar para vocês. Então, a nossa parte, a questão da importância da feira é principalmente na contribuição desta aproximação com a leitura. Eu falei hoje de manhã também, num outro momento em que eu fui questionada, eu falei do seguinte: a feira, ela também não abre as portas apenas para questões do hábito à leitura, né? Mas ela também abre portas para talentos nossos, porque tudo que está envolvendo a nossa feira, Arnaldo, tudo é da casa. Praticamente tudo é daqui. Nós temos algumas coisas de fora, um artista que outro, né, Rô? Mas a gente tem a gente tem música, a gente tem teatro, a gente tem oficinas, palestras, né? O patrono, nós temos, pensa que orgulho para nós o patrono ser daqui, né? A gente já teve outros patronos daqui também, lógico, né? Mas que coisa boa Farroupilha poder ter patronos daqui, né? E nós temos também outros escritores, é isso que eu ia dizer. Além de abrir portas para a leitura, quantos talentos não estão passando por ali, né? E estão olhando e estão pensando, eu também um dia quero escrever, né? Eu também um dia quero escrever uma crônica, ou um dia eu quero fazer uma participação numa obra literária, ou eu um dia vou escrever um livro, né? Então, isto também a feira proporciona. Exato. Tá? Falando até, só um complemento ao que tu está dizendo, né? Falando sobre a Academia Farroupilhense de Letras, serão 15 autores, todos de Farroupilha, com as suas obras expostas lá. Isso. E obras à venda nos lojistas que estarão lá. Isso, inclusive, não só o patrono, mas nós vamos ter outros escritores lançando suas obras na nossa feira, que são daqui. Exatamente, é muito rico mesmo. Eu quero perguntar para o Marcos agora, que tem uma trajetória muito ligada à comunidade, à valorização das origens. Como é que foi receber esse convite? Uma grande surpresa. Nosso objetivo primeiro do livro era contar dentro de casa, guardar e honrar a história e memória de nossos avós, de nossos tios, da forma como nos criaram enquanto família, todos muito próximos, né? Muito unidos. Fizemos o livro não com o objetivo de comercialização, apenas para termos dentro das nossas casas e oferecermos para os nossos amigos. Para ter uma ideia, uma tiragem de 1000 exemplares, e já consumimos bem mais do que metade, entregando para nossos amigos. Então, era apenas isso, jamais ficou no nosso radar qualquer pretensão com relação a ser patrono, Feira do Livro, enfim.
E foi também a forma como o prefeito Jonas Tomazini estendeu esse convite, foi bem próprio dele. Na verdade, nossos gerentes, eu atuo no Sicredi há muitos anos, daqui tem toda a autonomia para conduzir os temas locais, mas naquela ocasião eles disseram que o prefeito insistia que eu, presidente, estivesse junto também. Eu não pude na primeira ocasião, eu ofereci uma outra oportunidade, eu entendi, mas quanto o prefeito precisa de mim para um tema que nossos gerentes também poderiam tratar. Aí então fomos fazer aquela conversa, começamos assim em tom de temas nossos, mas de repente mudou o rumo da prosa, e aí eu brinquei com ele ao final. Eu entrei no gabinete do prefeito sendo eu mesmo e saí de lá patrono da Feira do Livro. Então o próprio prefeito fez todo esse contexto para me acolher, e uma coisa que me marcou bastante também foi algo que assim que eu havia entregue a ele o livro, né? Tinha acontecido alguns meses antes, ele olhou as primeiras páginas e já tomou a decisão que seria eu indicado para ser patrono, ou seja, ele já viu ali no início do nosso livro, da nossa obra, que conta da nossa família, mas também tem um resgate amplo dessa jornada toda da imigração italiana, viu que a partir do relato da nossa família, que é muito tradicional também aqui no município, a gente pode honrar a história de todas as outras famílias, e a gente então fica muito honrado enquanto família Balbinotti, nesse ano que completamos 100 anos de história. 100 anos, né? Nossos avós casaram em 1925, então 20 de setembro, agora recente, fizemos a nossa festa de 100 anos. Já tínhamos tido o privilégio, a honra de celebrar as bodas de ouro com os avós, as bodas de diamante com todos os nossos tios, e agora alguns partiram, mas a gente fez a festa de 100 anos. E na nossa festa de 100 anos estar também nessa homenagem do município aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul é um grande presente. Abel e Amabile eram seus avós? É isso, meus avós e de muitos outros. Nós somos 286 na família, eles tiveram 11 filhos, e desses 11 filhos nós somos 46 primos, então nos criamos todos muito próximos aí na Busa, os maiores cuidando dos mais novos, depois do time de futebol, enfim. Nossas primas também casaram com jogadores de futebol. A gente passou aquela infância e juventude bem de comunidade do interior, né? Então, esse vínculo nosso sempre foi muito próximo, e a gente quis honrar toda essa história, que a gente viveu ela com nossos avós e nossos tios, relatando ela em história, em livro melhor. Bacana. O livro que a gente está citando é Som e Silêncio, que é um título que me deixou muito curioso. Sabendo a sua formação de filosofia e teologia, eu fiquei mais intrigado ainda. E aí já recomendo aqui a leitura para quem está nos ouvindo. É um resgate aí da história. O subtítulo, vamos dizer assim, 100 anos da família de Abel e Amabile Balbinotti. Isso mesmo. A gente, quando está desenvolvendo um livro, você tem a narrativa principal, que é a narrativa que já estava contada. Eu só fui buscar, assim, reencontrar os fios da meada, mas ela te permite uma diversidade de criatividade, de inserção de elementos. Nosso livro tem mais de 360 fotografias, algumas lá da época, que eram assim, uma exceção, uma raridade que eu fui resgatando, e outras que fui dizendo, essa foto fazendo atual vai conectar com esse momento da nossa narrativa. A gente resgatou receitas antigas da avó, orações dela em latim que ela fazia, e a gente foi colocando esses vários elementos. Eu vou destacar 2, se me permite. Claro. Nosso avô era destro, né? E o trabalho dele foi numa bigorna, no martelo, fazendo ferradura. Então, todas as páginas direitas tem uma bigorna com um martelo. A gente vai lendo o livro, acompanhando a presença do avô Abel. E a nossa avó era canhota, de olhos esverdeados, era de muita oração, de espiritualidade. Todas as páginas de esquerda tem um texto também que vai acompanhando. Um capricho editorial aí. Exatamente. E as aquarelas também foram minha escolha, porque traz também a beleza e traz essa página, esse cuidado de ser um resgate de uma história. Mas especialmente no livro, no título do livro, nós tínhamos já passado 4 anos trabalhando sobre ele, e o título não estava definido. Tínhamos o tempo todo como Família Balbinotti. E eu olhava para aquilo, enquanto texto, nos significava, mas a família Balbinotti é muito mais ampla do que a nossa, apenas os descendentes de Abel e Amabile. E quis buscar algo que dissesse que era deles, então usamos no subtítulo,
mas algo também que os representasse, os significasse. E aí daí veio, entre 2 ou 3 ideias que eu lancei, ficou praticamente essa aí consolidada. O som remete à atividade do Nono Abel, na bigorna, no martelo, na ferraria, na metalúrgica de hoje, que está fazendo 100 anos de história, na própria personalidade dele. Ele era mais um empreendedor, um líder, a gente fala até um brontolon em italiano, né, de estar sempre muito dinâmico. E a parte do silêncio remete à presença feminina da avó, porque ela era muito discreta, era diplomática, conciliadora. Ela acolheu na sua casa de 7 metros por 9, todas as noras que casaram com os tios. E quando a gente perguntava nas entrevistas qual a lembrança que você tem da Nona Amabile, a primeira resposta que vinha era uma santa, uma querida, que poderia ter aquela divergência entre noras que chegavam numa casa com a sogra não acolhida, e ela também protegia muito a família. O meu pai comentou numa entrevista que a gente honra muito o espírito de trabalho do Nono na ferraria, mas a Nona, diz, ele trabalhou muito mais, porque durante o dia ela cuidava desses 11 filhos, e à noite também. Então a homenagem do silêncio é a personalidade e o quanto foi querida a Nona Amabile para nós também. Aqui, que engrandecedor ouvir essa história do título, porque eu realmente não fazia ideia, e agora eu te ouvindo falar... O livro tem mais 2 personalidades, se me permitem. A gente vai comemorar 100 anos da empresa o ano que vem, começada pelo avô lá com a ferraria. Então, no primeiro momento, alguém poderia olhar, é um livro institucional de uma empresa, e não, primeiro ele é um livro da família, porque a família viveu a empresa também. Óbvio que algumas famílias não estiveram diretamente ligadas, mas, em primeiro lugar, ele é um livro que conta a história da família, mas, ao mesmo tempo, ele vai relatando o surgimento e as transformações diversas que houveram até chegar na empresa. E a gente procurou esse cuidado também. Quando você fala de uma empresa, algo mais institucional, você sempre remete ao fundador, enfim, aquela personalidade, geralmente o homem lá da época. E a gente quis contemplar muito a presença feminina da Nona em todo o livro também. Então, ele é sempre um equilíbrio durante a jornada. Que bacana. Rosângela, preciso te fazer uma pergunta, que o Sesc tem sido um parceiro muito importante da feira. Como é que foi o processo de curadoria e montagem dessa programação? Tu falou antes, 6 meses, pelo menos, de trabalho, enfim. Mas quero te ouvir um pouco mais sobre isso. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma temática, obviamente que a gente precisa honrar a temática, né? Mas a gente não pode deixar de tratar aquilo que está aceso ali, né? O que as crianças querem ouvir, o que elas querem fazer. Então, a gente precisa também trazer outras temáticas para dentro da Feira do Livro, né? Tentando sempre fazer essa ligação com a temática, né? A gente também, esse ano, procurou dar mais espaço, valorizar mais os nossos artistas locais. Então, é um trabalho de trazer eles, entender o portfólio, entender de que forma que a gente pode colocar isso na feira, né? E também entender junto com a Secretaria de Educação o que está latente nas escolas, quais são os assuntos que estão sendo trabalhados, para que a gente possa fazer esse compilado e colocar tudo isso dentro da programação, né? E a gente trazer a programação da Feira do Livro não quer dizer que a gente vai ter só escritores ali falando, porque todas as expressões artísticas, elas precisam de leitura. Elas precisam de literatura. Então, independente se é um escritor, independente se é uma peça de teatro, independente se é uma música, né? Aquele artista, para ele estar ali com a peça, com a música, ele precisou ler, ele precisou estudar, ele precisou, né? Então, a gente coloca todas as expressões artísticas porque elas também são importantes, né? E aí a gente faz essa ligação da expressão artística com a literatura, né? A gente sempre tenta fazer essa ligação para que as pessoas entendam a importância da leitura, para que a outra expressão artística exista, né? E cada vez a Feira do Livro ela tá mais dinâmica nesse sentido, né? A gente cada vez tem trazido mais atividades para dentro da feira, sempre lembrando, obviamente, a importância da leitura, né? Maravilha! Anteriormente a gente teve aqui o nosso boletim de notícias, mas agora eu vou relembrar. A Feira do Livro inicia hoje, segue até o dia
9 de novembro. Inicia hoje, dia 4, segue até o dia 9, um dia a mais, como a gente bem falou aqui, acontecendo na Praça da Emancipação, ali ao ladinho da Prefeitura. Tema desse ano, Farroupilha Lê Suas Raízes, celebrando também os nossos 150 anos da imigração italiana no Brasil, unindo aí literatura, história e também a identidade cultural, numa programação repleta de atividades. Essa programação vai estar ali no nosso site, radiosonorafm.com.br, em breve. Já está, inclusive, no nosso site. Quero agradecer a presença de vocês aqui, desejar uma ótima feira. Iniciamos às 6h30 hoje? Já começou hoje de manhã. Digo, a abertura oficial. A abertura oficial hoje às 19h.